Olá, pessoal. Aqui é a professora Jéssica. Estou aqui para fazermos a resolução de exercícios da Banca da Federal do Paraná. Temos 5 exercícios aplicados no concurso de dezembro de 2019, que vão tratar de compreensão textual. Indiretamente, vamos conversar um pouquinho sobre a interpretação e alguns pontos gramaticais que o concurso apontou. Beleza? Muito bem. Então, nós temos ali a prova de língua portuguesa. O texto a seguir é referência para as questões 1 e 2. Cientistas estudam forma de curar o envelhecimento. Pesquisadores do Vale do Silício encaram a velhice como uma doença que pode ser tratada. Bom, se você já assistiu o meu vídeo de compreensão e interpretação textual, você sabe que as dicas que eu dei para resolver essas questões, uma delas é primeiro ler o enunciado, primeiro ler o que a questão pede de você e depois ir para o texto, certo? Então, antes da gente continuar a leitura do texto, nós vamos lá para a questão, a número 1, e vamos ver o que ela está pedindo de nós, beleza? Muito bem. Agora que nós já lemos qual é a questão número 1, o que ela está pedindo de nós, podemos ir para o texto. Um dos mitos da Grécia Antiga, que remonta a 700 anos antes de Cristo, conta a história de amor de Eos, a deusa do amanhecer, e Titono, irmão mais velho do rei de Troia. Eos se apaixonou por Titono e pediu a Zeus que concedesse a ele a imortalidade dos deuses. Mas se esqueceu de pedir eterna juventude. Titono viveu por anos a fio, definhando, esquecido pela própria Eos, que o trancou em um quarto escuro até que, finalmente, ele se transformou em uma cigarra. Alguns milênios depois, a longa busca da humanidade pela vida e juventude eternas ganha, pela primeira vez, contornos científicos. No Vale do Silício, pesquisadores têm tentado unir medicina e tecnologia para encontrar maneiras de nos fazer viver mais e mais jovens, encarando o envelhecimento como uma causa para as tantas doenças associadas a ele, e, portanto, passível de tratamento ou mesmo cura. O primeiro laboratório biomédico dos Estados Unidos, dedicado inteiramente a pesquisar o envelhecimento, foi criado em 1999, em Novato, na Baía de São Francisco, a poucos quilômetros do Vale do Silício. Com a missão de acabar com as doenças relacionadas à passagem do tempo, o Instituto Buck acredita que é possível as pessoas aproveitarem a vida aos 95 anos, tanto quanto faziam aos 25. Esse texto foi adaptado da revista Galileu em agosto de 2019. Muito bem. Então, nós lemos a questão antes de ir para o texto, certo? Nós lemos aqui a questão, o que ela pedia. Enquanto fomos lendo o texto, a gente já pôde ir pensando um pouquinho sobre essas alternativas. A primeira, número 1, né? Primeiro ponto. A ciência deu início à pesquisa pela longevidade, utilizando para tanto medicina e tecnologia. Número 2. Cientistas do Vale do Silício descobriram maneiras de poder curar o envelhecimento. 3. A velhice vem sendo estudada por alguns pesquisadores como uma doença causadora de outros males a ela associados. E 4. O Instituto Buck trabalha com o objetivo de erradicar as doenças relacionadas ao envelhecimento. Agora, eu vou pedir para que vocês pausem um pouquinho esse vídeo, pensem qual alternativa vocês marcariam e em seguida continuamos com o vídeo. Pensou? Já marcou a alternativa que você acha que é verdadeira? Sim? Então vamos lá. A alternativa correta desta questão é a letra D, onde diz que a 1, a 3 e a 4 são verdadeiras. E por que a 2 também não é verdadeira? Porque os cientistas do Vale do Silício não descobriram maneiras de poder curar o envelhecimento. O próprio título já traz que eles estudam maneiras de curar o envelhecimento, certo? Então, o erro aqui está no verbo utilizado, não é descobriram, e sim que eles estão estudando essas maneiras, ok? As outras estão todas corretas. Próxima questão, número 2. Com base nas informações contidas no texto,
Assinale a alternativa correta. Letra A. Uma lenda da Grécia Antiga, o amor entre Eos e Titono, serve como fundamentação para as pesquisas científicas contra o envelhecimento na atualidade. B. Ao pedir a Zeus a imortalidade dos deuses, Titono se esqueceu de também pedir juventude eterna. Letra C. Titono viveu muitos anos sem estar livre de envelhecer e foi esquecido e aprisionado por sua amada. D. A vida eterna não faz sentido sem a juventude, razão pela qual Eos transformou Titono em uma cigarra. E letra E. Pesquisas científicas sobre a busca da juventude e da vida eterna tiveram seu início na Grécia Antiga. Bom, então temos que marcar apenas uma alternativa correta. Temos 5 opções, 4 estão erradas, uma está certa. Temos ali no enunciado com base nas informações contidas no texto. Então, novamente, temos uma questão de compreensão textual, em que a resposta está somente no texto. Agora é o momento em que vocês vão dar um pause no vídeo para pensar em qual alternativa marcar e depois dar o play de novo, ok? Bom, nessa questão 2, a alternativa correta é a letra C. Titono viveu muitos anos sem estar livre de envelhecer e foi esquecido e aprisionado por sua amada, como bem vem escrito no texto, né? A Elsa acabou se afastando, né? Acabou esquecendo do Titono porque ele continuou envelhecendo. Letra A está incorreta porque não é a lenda da Grécia Antiga que motiva, que fundamenta as pesquisas científicas, certo? Isso é mais do que óbvio, né? Mas, de qualquer forma, como uma questão de compreensão textual, isso não vem escrito no texto. Letra B. Ao pedir a Zeus a imortalidade dos deuses, Titono se esqueceu também de pedir juventude eterna. Essa alternativa está errada porque não foi o Titono que pediu a juventude eterna. Foi a Eus, não foi ele. Letra D. A vida eterna não faz sentido sem a juventude. Foi razão pela qual Eos transformou Titono em uma cigarra. Não sabemos se foi por isso que o Titono se transformou em uma cigarra, né? O texto não traz essa informação. Então, como é algo de uma questão de compreensão, a gente não pode interpretar. Pesquisas científicas sobre a busca da juventude e da vida tiveram seu início na Grécia Antiga. Também não temos essa informação no texto, ok? Então, a correta é a letra C. Questão número 3. Agora ela vai se basear em outro pequeno texto, não aquele que nós acabamos de ler, né? No trecho, apesar dos muitos relatos de surtos de fúria sofridos por usuários de anabolizantes, esse não é um quadro comum. A primeira oração estabelece com a segunda uma relação de. Então, nós vemos que aqui é uma questão gramatical. Usamos o texto para uma questão gramatical. Agora vocês dão pause para pensar na resposta e em seguida nós voltamos. Muito bem. Qual é a relação entre a primeira oração e a segunda? Vamos tentar ir por eliminatória? Vamos supor que você está com muita dificuldade. Vamos por eliminatória. Existe uma relação de causa nessa oração? Uma relação de causa e consequência, por exemplo? Não, não existe. Existe uma relação de condição. Nós temos, por exemplo, a conjunção se, que indica condição? Também não. Temos uma relação de finalidade, como, por exemplo, a conjunção para, né? Para que, também não temos. Ou a fim de, não temos também. É uma relação de explicação. Temos aqui um porquê, um pois. Nós também não temos. É uma relação de concessão. Veja bem que aqui nós temos o apesar, né? Apesar dos muitos relatos de surto de fúria sofridos, esse não é um quadro comum. Então, essa é uma relação de concessão. A correta é a letra E. Por quê? Por causa do apesar. O apesar é uma conjunção concessiva. Por quê? Quando eu tenho uma conjunção concessiva, ela não tem a ideia, não tem a intenção de contrariar nada, de se opor a nada, como muita gente às vezes acaba se confundindo. Esse apesar, as relações concessivas, elas só querem fazer uma ressalva, fazer uma observação. Não chega a ponto de confrontar, de opor uma outra oração, tá? É só fazer uma ressalva.
Então, a correta é a letra E, que é uma conjunção concessiva por conta do apesar. Tudo bem? Número 4 traz um novo pequeno texto. Em 2015, um grupo de arqueólogos achou um tesouro, entre aspas, um tesouro, na floresta de La Mosquita, no nordeste de Honduras. Lá, eles encontraram as ruínas milenares de um assentamento que alguns consideram corresponder à chamada Cidade Branca, também conhecida como Cidade Perdida do Deus Macaco, adaptado da BBC em agosto de 2019. Assinale a alternativa na qual o termo que tem a mesma função do elemento destacado no texto acima. Então, primeiramente, é outra questão gramatical, né? Então, primeiramente, eu preciso achar o que no qual ele está se referindo, que é o que da primeira, segunda, terceira linha. Primeira palavra da terceira linha do texto, que alguns consideram corresponder. Primeiro, vamos tentar entender qual é a função desse que, nesse pequeno texto, nessa oração. Lá, ou seja, na floresta de La Mosquita, né? Eles encontraram as ruínas milenares de um assentamento que alguns consideram corresponder à chamada Cidade Branca. O que alguns consideram corresponder à chamada Cidade Branca? As ruínas milenares de um assentamento. Então, esse que está se referindo a um substantivo, tá? Ele está se referindo ali às ruínas milenares de um assentamento, a substantivos, né? Então, quando ele se refere a um termo que já foi dito, a gente chama o que de pronome relativo. Então, é quando ele retoma um termo que já foi falado, acabou de ser falado, para poder evidenciar essa explicação. Vamos ver em qual das outras opções nós encontramos esse mesmo que. Deem um pause para conferir qual é a resposta de vocês e em seguida nos corrigimos. Letra A. Entre as descobertas mais surpreendentes, os integrantes da expedição destacam o morcego de cara vermelha, que não era visto em Honduras havia 75 anos. O que não era visto em Honduras em 75 anos? O morcego de cara vermelha, certo? Então, esse que está retomando o termo morcego de cara vermelha. Então, claramente, nós temos aqui na letra A um que pronome relativo. Então, a correta é a letra A. Letra B está incorreta, por quê? Um grupo de pesquisadores revelou que esse lugar está no meio de um ecossistema. O que esse lugar está no meio de um ecossistema? Não existe. Eu posso perguntar o que esse lugar está no meio, que eu não tenho uma resposta. Os biólogos consideram que o local tem uma biodiversidade excepcional. O que o local tem uma biodiversidade excepcional? Eu também não tenho resposta, porque esse aqui não está se referindo a nenhum substantivo. Em geral, as descobertas mostram que a área tem importância ambiental. O que a área tem importância ambiental? Novamente, não temos a resposta. Os pesquisadores acreditam que o peixe da espécie mole. O que o peixe da espécie mole nunca havia sido registrado? Também não temos a resposta, certo? Então, quando eu tenho esse que pronome relativo, eu claramente vou perguntar para ele, como por exemplo na letra A, o que não era visto em Honduras havia 75 anos? E eu vou encontrar a resposta no texto, porque ele vai se referir a algo que já foi dito. Tudo bem? Próxima e última questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho e eu venho lendo e respondendo ao mesmo tempo. Podem dar pausa um pouquinho no vídeo. Letra A. Foram raras as vezes em que o restaurante estava fechado. Ah, mas a gente sempre usa acento em às vezes. Por que aqui tá certo ou tá errado? Foram raras as vezes em que o restaurante estava fechado. Bom, esse às vezes é no sentido de vez em quando, né? De vez em quando o restaurante estava fechado. Então, esse às vezes com sentido de vez em quando, ele não vai levar o acento de crase, como tá aqui, tá? Ele não vai levar. Por isso ele tá errado. É às vezes no sentido de algumas vezes, tá? Não de vez em quando, como tá aqui. Letra B. O que houve na cena foi amor à primeira vista. Letra B está correta, porque esse à primeira vista, ele precisa de uma crase, tá?
para dizer que não foi. O amor à primeira vista é diferente de eu dizer a primeira vista. A número um, a vista número um que eu vi hoje, tá? Então, é um termo diferenciado esse amor à primeira vista. Portanto, ele sempre vai levar a crase antes de à primeira vista se referindo ao amor. Letra C. Prefiro descer aqui e continuar a jornada a pé. A pé está completamente errado porque pé é um substantivo masculino e antes do substantivo masculino eu não coloco crase. D. A loja de brinquedos abre durante o dia de segunda a sexta. Por que está errado? Porque esse a sexta é no sentido de até, é no futuro, de segunda até sexta. Para eu colocar uma crase, eu tinha que poder substituir pelo menos pelo para, de segunda para sexta, tá? Você pode vir aqui em casa de segunda para sexta, que não é o caso. É de segunda até sexta, tá? Eu não tenho necessidade de colocar crase entre esses dois, tá? Não faz sentido porque o para não se encaixa entre o segunda e a sexta. Letra E. O bandido desesperado ficou frente a frente com a polícia armada. Frente a frente também não leva crase, ok? É uma expressão que não leva crase, assim como algumas outras exceções, né? Frente a frente, sem crase. Portanto, a alternativa correta da número 5 é a letra B, certo? Bom, eram essas questões por hoje. Espero que vocês possam ter esclarecido algumas dúvidas sobre compreensão de texto e também algumas gramaticais. Voltamos em breve com mais resolução de exercícios. Grande abraço e até mais!